Olá, meus amores, boa noite. Aqui estamos juntos para começar mais um Rosas do Evangelho ao vivo. Oportunidade que nós temos diariamente para estudar juntos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Dayana já entrando, Juliana, Soraya, treino corporal. Que bom sempre contar com a presença de vocês. Oi, Soraya, minha linda, tudo bem? Boa noite. A Soraya sempre aqui conosco, nos acompanhando. Muito bem, Soraya, é importante nós tentarmos aprender. Precisamos fazer a nossa parte, você está fazendo direitinho. Ali a Liliane, um casal espírita entrando, Juliana. Boa noite a todos, meus queridos amigos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, em especial, nós vamos estar finalizando o capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Olha ali, pessoas queridas entrando. Jaque, tudo bem, minha querida? Márcia, Ellen, Arley, tudo bom? Bom, como eu estava falando, vamos finalizar hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vamos tratar especialmente sobre o tema Provas voluntárias, o verdadeiro silício, tá? O assunto é sobre esse tema que nós vamos conversar na noite de hoje. A Miriam fala, boa noite, muito bom fazer parte deste estudo e desta família. Eu que agradeço, minha querida. Franci, oi Franci, minha linda amiga querida, tantos corações amigos conhecidos também entrando, que bom. Meus amores, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos iniciar o nosso estudo de hoje. Oi Débora, tudo bem? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar neste momento em sintonia com os amigos queridos, que seguramente já estão presentes aqui e no lar de cada um de nós. Cada um de nós, mestre querido, que nesta noite, mais uma vez, estamos juntos para aprender, para ouvir os teus ensinamentos, para realmente, Senhor Jesus, procurar, acima de tudo, internalizá-los em nossos corações, para que possamos ser mais felizes, para que através das tuas orientações e dos teus esclarecimentos, possamos encontrar o bálsamo que tanto necessitamos e as forças espirituais que nos auxiliam nesta caminhada terrena. Então, que tu possas mais uma vez permanecer conosco durante o nosso estudo, iluminando-nos e abençoando-nos, hoje e sempre, Pai querido, que assim seja. Então, meus amores, Adão chegando, loja Cozebelli, Jeff Quadros, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Meus amores, então vamos iniciar o nosso estudo. Qual é o tema de hoje? Vamos lá. Provas voluntárias, o verdadeiro silício, que é o item 26 do capítulo 5. Primeira coisa que nós vamos conversar é o seguinte: o que significa provas voluntárias, o verdadeiro silício? Vejam, provas voluntárias, é mais fácil de nós compreendermos, significam aquelas provas, aquelas dificuldades que nós, de forma voluntária, procuramos para nós, certo? E o verdadeiro silício, o que é silício, tá? Para vocês entenderem esse título. Silício, até tirei aqui para vocês, era um dos instrumentos utilizados para fazer penitência. Então ele diz o seguinte: silício era uma túnica, ou é uma túnica de lã áspera, muitas vezes com farpas de madeira, usada sobre a pele como penitência. Então as pessoas que queriam se penitenciar utilizavam essa túnica com essas farpas de madeira que ficavam sobre a pele, maltratando, machucando, siliciando o corpo. E ainda um cinto ou cordão com pontas de metal para ser usado apertado contra o corpo, provocando dor constante como forma de penitência, certo? Logo, o que ele quer nos mostrar aqui? Que tem pessoas que utilizam, que buscam determinadas formas de sofrimento para si mesmo,
nós vamos ver aqui no decorrer do texto com que objetivo. Existem vários objetivos pelos quais as pessoas buscam essas provas voluntárias, esse verdadeiro silício. E por que o texto coloca verdadeiro silício? Porque o que ele vai nos mostrar na conversa de hoje? Que tem silícios que são, digamos assim, bem vistos por Deus e há outros que não. Então nós vamos entender qual é o verdadeiro silício que agrada a Deus, que realmente nos aproxima de Deus. E quando há, digamos assim, silícios que na realidade não significam mais evolução, não significam aproximação do Criador, ao contrário, na realidade nos tornam ainda mais imperfeitos, ok? Muita gente entrando, Caroline, Nair, Nathalie, Kátia. Vamos lá então. Como é que inicia o nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 26? No primeiro parágrafo, ele já diz o seguinte: olha, não é natural que quando você esteja passando por uma dificuldade, você procure sair dela? Se você está se afogando, não é justo que você procure meios de sair daquele afogamento, se salvar? Se você está adoentado, não é justo que você procure medicamentos e meios de, digamos assim, sair daquela condição? Faz parte do processo, certo? Então ele diz o seguinte: não é porque, isso aqui é um resumozinho do nosso capítulo, ele está dizendo, não é porque o capítulo nos diz bem-aventurados os aflitos, que nós devemos cruzar os braços diante do sofrimento. Não é isso. Bem-aventurados os aflitos é que nós devemos sofrer com resignação, sem revolta, mas sempre lutando, nos esforçando para sair da problemática, da dificuldade e da dor. É como ele diz aqui, precisamos perseverar na luta, ok? Não se desesperar se as coisas não estão acontecendo da forma como nós gostaríamos, mas sempre lutar. Por quê? Porque não fazer isso, ficar de braços cruzados, significa desleixo e preguiça, e não virtude. Então ele apenas vem dizendo o seguinte: diante das dificuldades, precisamos sim procurar sair delas, lutar para sair delas, certo? Aí no segundo parágrafo, ele vem realmente com o tema principal da nossa conversa de hoje. Oi, Carlos, tudo bem, querido amigo? E aí ele vai dizendo, ora, se é correto nós procurarmos sair das dificuldades, lutar para sair das dificuldades, poderia ser correto nós procurarmos ampliar as nossas dificuldades como um mecanismo de, digamos assim, nos salvar mais rapidamente. Se eu tenho que passar, todos nós temos que passar por um determinado número de provas, certo? Para crescer e evoluir. Aí o livro pergunta, e se eu ampliar as minhas provas? Será que isso faria com que eu evoluísse mais rapidamente? Que eu ampliasse a minha possibilidade de evolução? É exatamente isso. Aí ele ainda pergunta aqui, haveria mérito em procurar aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários, que é o tema do nosso item? E aí o que o livro vem nos dizer? Qual é a resposta da espiritualidade? Depende. Existem situações que sim e existem situações que não. E olha o que ele vai dizer, quais são as situações positivas e negativas, ainda no segundo parágrafo, tá? Quem estiver acompanhando aí o Evangelho. Ele diz, sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não, quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Ok? Boa noite a todos, mais corações entrando, Alessander, Mara, Tiago, oi pai, tudo bem? Mais corações entrando. Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Ele vem dizendo o seguinte, há benefícios em nós buscarmos provas voluntárias, ampliar as nossas provas, quando elas têm como objetivo o próximo, aliviar a dor do próximo. Porque nesse caso significa uma caridade pelo sacrifício. Mas quando almeja apenas a mim mesma, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, isso não é positivo e nem bem visto aos olhos de Deus. Exemplo,
Por exemplo, digamos que uma mãe tem vários filhos e esses filhos estão passando fome. E ela tem apenas uma pequena quantidade de alimentos. O que normalmente ela vai fazer? Uma mãe, ela vai deixar de se alimentar para dar o pouco de alimento que ela dispõe para os filhos. Ela não está naquele momento ampliando as suas provas? Com certeza, porque ela está enfraquecendo o seu organismo sem ingerir a ingestão de alimentos, considerando que ela está dando os alimentos para os filhos. Mas naquele momento o objetivo não é nobre? Por quê? Porque ela está almejando o bem dos filhos. Então ali é uma caridade pelo sacrifício. E isso é bem visto aos olhos do Pai, porque demonstra resignação, abnegação, renúncia de si mesmo, de si mesma no caso, como eu estou falando, em benefício do próximo. Agora, se uma pessoa apenas deixa de comer, não quer se alimentar, porque ela se acha excessivamente obesa, ou porque ela quer um corpo belíssimo, ou porque ela quer um corpo impecável, vejam, ela está de alguma forma prejudicando a sua saúde por conta de um objetivo egoísta, porque ela quer apenas a sua beleza única e individual. Evelyn, significa então que não é justo eu procurar ter um corpo saudável? Um corpo saudável é uma coisa, excessos é outro. Nós não estamos falando aquilo que foge do equilíbrio. Aquilo que é equilíbrio, ok, mas aquilo que é excessivo por conta de um objetivo egoísta não é bem visto aos olhos de Deus, ok? Você poderia dizer a página, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Tá bom, May? Então, ele vai dizendo exatamente isso. Aí ele vai dizer, então é muito diferente um sofrimento em prol do próximo e um sofrimento objetivando a mim mesma. E aí ele vai dizendo, por exemplo, se, por exemplo, ele vai dar aqui exemplos no quarto parágrafo, ele diz, se, por exemplo, suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a mansarda infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, o verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, esse tipo de cilício realmente é bem quisto e é bem visto por Deus. E aí ele ainda tem, agora no terceiro parágrafo, que voltando um pouquinho, ele vai fazer uma observação. Ele diz assim, olha, existe essa situação, mas ele diz o seguinte, mas vocês, meus filhos queridos, que estão na condição ainda de espíritos muito imperfeitos, ele diz, não procurem de forma voluntária ampliar o sofrimento de vocês. O sofrimento, as provas que lhes cabe por conta do planejamento reencarnatório já são mais do que suficiente para que vocês evoluam. Não busquem mais, vocês não precisam buscar mais provas, contentem-se com o que vocês têm que já está de bom tamanho. Então ele faz o seguinte, é exatamente o que ele está dizendo, ele diz, olha, para vós, pessoalmente, como eu disse, eu estou dando um conselho, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis suas cargas, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Ou seja, Deus não pede de nós ampliação das nossas dores, das nossas provas. Pede apenas que nós saibamos passar pelas nossas provas com resignação, fé e confiança, sem lamentações e sem revolta. Isso aí já é mais do que suficiente. Não há necessidade de mais. E ele diz o seguinte, por isso que ele está dizendo que ele, aqui, o Evangelho de Deus, não é a favor daquelas pessoas que, por exemplo, prejudicam, siliciam o próprio corpo com o objetivo de se salvar.
Não tem as pessoas que fazem penitência e essa penitência é siliciando o corpo, como nós vimos aqui no início? Isso não é bem quisto por Deus. E olha o que ele diz aqui. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças, da tua saúde, para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Eu preciso ter saúde plena para as missões que já me foram, digamos assim, destacadas no meu planejamento reencarnatório. Torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Então ele diz, enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro cilício. Deus não pede isso de nós. Então, se não houver um objetivo, uma causa justa, como a que eu comentei aqui, em prol do próximo, não tem por que nós martirizarmos e siliciarmos o nosso corpo. Ele diz, usai o corpo, mas não abuseis dele. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Então, se eu estou punindo o meu corpo de forma sem um objetivo útil, eu vou, de alguma forma, responder por isso, tá bom? E aí, ele ainda tem mais uma outra observação, ainda nesse item 26, tá? No último parágrafo, ele vem dizendo o seguinte, não tem aquelas pessoas que muitas vezes, para não se contaminar com o mundo, se isolam, se afastam do mundo, procuram viver só em preces e oração, sem o convívio com as pessoas, para que não se contaminem. Aí ele vem nos dizendo que isso também é uma atitude egoísta e que isso também não é, digamos assim, o ideal, aquilo que Deus espera de nós. Por quê? Porque é através, meus amigos, do contato, do convívio com o meu próximo, que eu vou evoluir. É através do convívio com o outro que eu vou percebendo as minhas dificuldades, eu vou percebendo os meus vícios, eu vou procurando, digamos assim, me depurar, renunciar a algumas coisas, ter paciência. Então, o convívio com as outras pessoas me oportuniza meios para corrigir a mim mesma daquilo que eu preciso. Se eu me isolo, eu não faço isso, eu não melhoro, porque eu mesma vou melhorar como? Se eu não vou ter nem oportunidade de colocar em prova ou de ver realmente se eu melhorei ou não, se eu estou isolada do mundo. E é isso que ele vai dizendo aqui nesse último parágrafo do item 26. Ele diz, mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Nenhuma. Onde está a vossa coragem nas provas? Uma vez que foges da luta e desertas, né? É considerado um desertor do combate, ok? Se queres um cilício, aplicai-o sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Já vou responder tua pergunta, tá, Alessander? Muito boa tua pergunta. Aí ele está dizendo, se tu queres realmente um cilício, aplicai sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar, pisai no vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injustiça e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Então, aqui o verdadeiro cilício que ele coloca também é aquele de nós mortificarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, todas as nossas virtudes, digamos assim, virtude não, todos os nossos vícios e tendências negativas. É isso que nós devemos sacrificar, é isso que nós devemos mortificar, e não o nosso corpo, tá? Aí o Alessander pergunta, mas existem lugares que devemos evitar também? Sim, existem lugares que devemos evitar também, mas não é esse evitar que ele coloca aqui. Deixa eu explicar. Isso aqui ele está colocando aquelas pessoas que se isolam da humanidade. Não tem aquelas pessoas que vão viver só de contemplação ou só em orações, tipo os ermitões. São essas pessoas que se isolam completamente da humanidade. É esse isolamento que ele diz que não vale a pena. Nós que estamos convivendo com o mundo, nós devemos sim, podemos evitar determinados ambientes que nos sejam negativos e que possam prejudicar realmente e principalmente, não apenas prejudicar
prejudicar a nós, mas prejudicar aqueles que ao nosso lado estiverem. Então, ambientes que estejam fluidicamente muito contaminados e que nós não estejamos em condições de ajudar aquelas pessoas que lá estão, nós devemos evitar. Porque também tem um detalhe, Alessander, se eu vejo um ambiente, por exemplo, que tenham pessoas necessitadas ou mesmo uma situação que não seja boa, por vícios, por alguma razão, e eu tenho condições de ajudar de alguma forma, eu me sinto apta a fazer alguma coisa em benefício daqueles corações, eu devo tentar ajudar. Faz parte do processo e nós vamos ver isso na sequência, tá? Então, cabe a mim tentar ajudar. Se não me for possível, se as pessoas que lá estiverem não desejarem aquele tipo de ajuda, eu respeito o livre-arbítrio e me afasto. Mas, de qualquer forma, eu fiz a minha parte. Eu não me isolei, eu não deixei de querer estar perto deles para não me contaminar. Ao contrário, eu tentei ajudá-los, mas cada um tem o livre-arbítrio, então eu me afasto. Então, e tem outra situação também. Algumas pessoas não se sentem ainda em condições energéticas, fluídicas, de estar num ambiente fluidicamente mais contaminado. Se contaminam também, então passam mal, se desequilibram, energeticamente te prejudica. Então, nessas situações, é melhor que essa pessoa evite, para que ela possa se fortalecer espiritualmente e talvez num futuro, em um outro momento, ela possa ajudar. Porque também não vale a pena você se enfraquecer, porque aí você não ajuda nem a você e nem ao outro. Então, digamos assim, essa maturidade, essa percepção é necessária para cada um de nós, tá bom? Estou seguindo com o livro Perfeitas Explicações. Obrigada, Débora, querida. Aqui o Alessander falou, energeticamente também prejudica, exatamente. Então, agora, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Essa ideia, essa pergunta do Alessander é bem interessante. Vejam, se Jesus estivesse entre nós e ele fosse para um lugar desse, energeticamente ruim, negativo, tá? Vamos pensar aí num ambiente de vícios. Vocês acham que Jesus, puro como ele era, ele iria se contaminar com aquele ambiente? Claro que não. Seria o inverso. Ele, com a sua força, com seu equilíbrio, com a sua pureza, ele iria contaminar positivamente aquele ambiente. E não o inverso. Podiam ter ali milhões de espíritos, inúmeros espíritos. Jesus, com a sua pureza, ele iria energeticamente purificar aquele local. Então, isso mostra que não é o fato de nós estarmos no ambiente contaminado, é o fato de nós ainda sermos muito imperfeitos e não temos a pureza, o equilíbrio, a sintonia sempre digamos assim, purificada para muitas vezes lidar com um ambiente de energias negativas. Então, nós precisamos nos afastar, renovar as nossas energias para depois lá estar. Mas quando nós nos tornarmos espíritos puros, onde quer que nós estejamos, nós não vamos nos contaminar. Nós é que vamos levar aquela energia pura e bela aos corações que estiverem numa situação negativa, tá? Vamos lá. Então, continuando aqui. Então, aqui nós finalizamos, então, as percepções, as orientações em relação ao item 26. Agora, nós vamos trazer algumas perguntas que o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós. Ele traz as seguintes perguntas. Vamos lá. Na pergunta 27, tudo bem, Fernandes? Boa noite. Ele diz o seguinte, no item 27, deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Essa pergunta diz o seguinte, se eu posso aliviar a prova do meu próximo, eu devo fazê-lo ou eu devo deixar que ele siga as suas provas no ritmo normal, considerando que aquelas provas são necessárias para o aperfeiçoamento dele, considerando que aquelas provas fazem parte do planejamento reencarnatório dele e que, portanto, ele precisa passar por elas. E se eu, de alguma forma, abrandá-las, eu vou estar impedindo aquela pessoa de evoluir, porque ele precisa passar por aquelas provas, certo? O que vem, então, o questionamento é esse. Tudo bem, Simone? Boa noite. Oi, Fabiane, tudo bem? E aí, eu já vou vamos aqui já dar a resposta. O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz, meus amores, é claro que nós devemos abrandar as provas do próximo.
Não é porque existe a lei de causa e efeito, que as pessoas estão de alguma forma, muitas vezes, resgatando equívocos do passado, que essa lei vai se sobrepor à lei do amor, à lei de caridade, à lei de fraternidade. Claro que não. Nós devemos sim, sempre e quando nós pudermos, abrandar, aliviar as dores do nosso próximo. E aí o Evangelho ainda não diz mais. O fato de eu estar ajudando o meu próximo não significa que eu estou evitando ele de passar pelas dificuldades ou pelas dores que ele precisa. Até porque quem vai dar um basta para isso não sou eu, é Deus, quando achar que é o momento. Mas abrandar, aliviar, ser como uma bengala para aquele coração, isso é caridade. E é isso, exatamente isso, que Deus deseja e espera de cada um de nós. Eu já vou ler as perguntinhas, tá? Então ele diz aqui, e ainda tem mais, no segundo parágrafo ele fala, e ainda tem pessoas que acreditam que, como as pessoas precisam passar por aquelas provas devem ser ainda ampliadas para que ela possa realmente resgatar tudo o que precisa. E aí o Evangelho diz, isso é um grande erro. Primeiro, ele diz, quem pode dizer para nós que Deus não colocou, por exemplo, na minha responsabilidade, no meu planejamento reencarnatório, ser aquele coração que vai abrandar a dor e o sofrimento do meu próximo? Quem pode me dizer que o momento para, digamos assim, o abrandamento ou mesmo para a cessação da dor do meu próximo, porque esse momento só Deus, digamos assim, decide, certo? Mas se tiver chegado aquele momento da prova daquele coração acabar, como é que Deus faz com que esse momento se faça presente? Através do outro, que vai ajudar e vai colocar um fim na prova daquele coração. Então, nós nunca temos condições de saber exatamente o momento ou a prova ou a quantidade do tempo e da intensidade da prova do outro, cabendo a mim sempre aliviar, quando possível, a dor do meu próximo, ok? Deixa eu ver agora as perguntas aqui. Problemas de visão podem ser provas ou expiação. O meu grau de óculos é bem forte. A da primeira vez que fui ao médico e não deu certo de fazer a cirurgia. Dessa vez tudo está encaminhado. Será merecimento? Com certeza, Fabiane, com certeza. Muitas vezes nós passamos por problemas de saúde que ainda não tem, por exemplo, uma solução na medicina. E nós vamos passando por aquela dificuldade por anos. E depois de um certo tempo, passado anos, existe uma solução, uma cura, um remédio para aquele problema. Então, e não é merecimento? Com certeza, você passou o tempo que precisava passar por aquele problema, mas na hora certa de ter o abrandamento ou até mesmo o fim da sua prova, as soluções chegam até nós, através de algumas pessoas, de uns amigos, da medicina, enfim. O fato é que a solução acontece. Então, com certeza, podemos colocar isso como merecimento, tá? O MS Nascimento coloca, boa noite, gostaria de pedir orações para minha amiga Lília Maria Miranda Oliveira, que reside em Rui Barbosa, na Bahia. Por favor, peçam mais saúde para a casa dela. MS Nascimento, eu vou pedir para você que depois você encaminhe para o meu privado o nome dela direitinho, tá bom? Que aí eu coloco na minha listinha de orações, porque assim pode ser que eu esqueça e perca essa observação. Mas você encaminha para lá que eu vou anotar, tá bom? Que bom treino corporal que você está gostando, eu também. Então vamos lá, Fabiane, o médico disse que o transplante me trará uma melhor condição de vida. Com certeza, Fabiane, com certeza, que realmente possa dar tudo certo e que seja, digamos assim, uma dificuldade que você já adquiriu merecimento realmente para superar e passar, tá bom? A Ana diz, você explica de maneira simples, obrigada, que Jesus continue te abençoando. Muito obrigada pelo carinho, minha querida, fico feliz, tá? Que Jesus continue abençoando a todos nós. A Ana coloca aqui, o fato de levarmos para casa espírita o nome de amigos para irradiações pode nos trazer algum inconveniente? Não, de modo algum. Isso é uma das atividades que existem no Centro Espírita, aqui chamado tratamento à distância, onde nós colocamos o nome de familiares, pessoas adoentadas, espíritos desencarnados, pessoas que não acreditam na doutrina e que não vão até o centro, para que elas possam receber irradiação e serem amparadas. Isso é um ato de caridade, de amor, pode fazer sem problema nenhum, tá bom?
A Márcia coloca aqui, tive o prazer de conhecer o senhor Marino, já desencarnado, um ser humano maravilhoso. Que bom, Márcia, com certeza nós temos muitos corações desencarnados, amigos queridos que nos acompanham, estão conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo e amparando, tanto a nós quanto aos nossos familiares. E ter a oportunidade de conhecê-los, conversá-los, ter essa proximidade é maravilhoso. Então, que bom, tá bom, minha querida? A Ana coloca aqui, lembrei-me em virtude de abrandar a dor do próximo. Como ficam os irmãos que acompanham essa pessoa? Eles podem indignar-se conosco? Não entendi muito. Tu dizes espíritos desencarnados que querem, digamos assim, não querem o bem daquela pessoa que está sofrendo, se eles podem ficar indignados ou chateados conosco, porque pela ajuda que nós estamos tentando fazer, isso pode acontecer sim. Tá? Porque se essa pessoa, por exemplo, que está passando por um problema, está com um processo obsessivo, por exemplo, que é uma influência persistente da espiritualidade inferior, ela pode se tornar, digamos assim, ficar chateada conosco e querer de alguma forma interromper aquele processo de auxílio e pode de alguma forma tentar nos influenciar negativamente. Só que nós precisamos lembrar o seguinte, que quando nós estamos fazendo o bem, fazendo o amor, aplicando a caridade, nós estamos em sintonia com a espiritualidade superior. Nós estamos em vibrações altas e nesse caso a espiritualidade superior vem em nosso auxílio e não permite que a espiritualidade inferior nos prejudique, porque não seria justo nós estarmos fazendo bem e por conta disso vamos ser, digamos assim, prejudicados. Se acontece qualquer tipo de influência, digamos assim, eu sinto essa influência negativa de alguma forma, eu que estou ajudando, é porque eu entrei em sintonia com a espiritualidade inferior. E se eu sintonizei, a responsabilidade é minha. Por isso que nós precisamos estar sempre em oração, mantendo a nossa vibração em alta, para que nós estejamos sempre em sintonia com a espiritualidade superior e não com a espiritualidade inferior, tá? Mas a espiritualidade virá em meu auxílio seguramente, tá bom? O importante é fazer o bem independentemente do karma que cada um trouxe para essa existência. Exatamente, Alessandra, é perfeitamente isso. É exatamente como finaliza aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo no item 27. Ele diz o seguinte, resumamos assim, é o resumo do Alessander. Estais todos na terra para expiar. Ok? Nós já sabemos disso. Mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação dos vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Então é exatamente isso, independentemente das dificuldades, das provas, das expiações dos outros, cabe-nos auxiliar sempre que possível, tá bom? O Bruno coloca aqui, boa noite, interessante o assunto. O abrandamento das provas, se iniciado e não suprido enquanto encarnado, elimina na próxima encarnação a prova ou a extingue? Não entendi, vou ler de novo. O abrandamento das provas se inicia, ok, numa reencarnação, mas não findam as provas dele ainda encarnado. Ele vai eliminar na próxima encarnação a prova ou ela se extingue? Não, vejam. Às vezes, as provas, para que nós possamos, Bruno, nos quitar com determinados débitos perante a justiça divina, nem sempre é possível nós nos quitarmos em uma única encarnação. Às vezes o nosso débito é tão grande que a espiritualidade diz o seguinte, olha, Evelyn, você vai precisar parcelar essa tua dívida em 2, 3, 4, 5 reencarnações, que em apenas uma você não vai ser capaz, digamos assim, de se quitar com a lei. Então, eu vou precisar passar por situações, de uma certa forma, delicadas, um pouco dolorosas em várias reencarnações. Claro que quanto mais bem, amor, caridade eu praticar e fizer, mais essa minha prova vai sendo diminuída e abrandada. Mas é muito possível e acontece que aquela prova não se extinga numa reencarnação, que eu precise ainda numa segunda, numa terceira, ainda passar por algumas dificuldades, algumas provas naquele mesmo sentido, tá bom? Mas nem por isso devemos deixar de ajudar, de amparar, de abrandar, se possível for, ok? Sem problema, Alessandra, não se preocupe. Muito obrigado pelo esclarecimento. De nada, Ana querida. A Bru Dayana pergunta,
Boa noite. Como ajudar de maneira mais direta as pessoas à nossa volta, quando elas não querem fazer o evangelho em casa? Não tem problema, nós fazemos, nós oramos por elas, nós podemos colocar o nome delas no tratamento à distância, como eu comentei agora há pouco. Então, o que nós podemos fazer é orar. E se essas pessoas estiverem no nosso lar, fizerem parte da nossa casa, mesmo que elas não queiram fazer o evangelho no lar, nós vamos fazer, podemos colocar a aguinha para fluidificar se eles talvez tomarem. Nesse evangelho podemos mentalizar e pedir para que a espiritualidade possa trabalhar junto a eles, para que eles aceitem fazer o evangelho no lar. Nas próximas vezes, sempre devo convidar, sempre, mesmo que todas as vezes a pessoa diga que não quer fazer, eu convido sempre. E se for pessoas do nosso lar, nós podemos, durante o sono dessas pessoas, nós podemos, digamos assim, mentalizar, conversar com elas, dar um passe enquanto elas estão dormindo e conversar mentalmente, nós vamos estar conversando com o perispírito dessas pessoas em desdobramento. E o perispírito, como quando está desdobrado, ele fica muito mais lúcido, ele vai ter muito mais condições de perceber, compreender a sinceridade das tuas palavras e se permitir uma ajuda. Então, essa conversa durante o sono da pessoa é importante, porque o perispírito é que escuta. E quando ela desperta, ela, digamos assim, desperta mais favorável a uma conversa, a uma oração, a uma prece, a uma orientação espiritual, tá? Mas realmente a oração nesse primeiro momento, principalmente se a pessoa coloca uma certa resistência, tá bom? Como manter em alta pensamentos positivos, Bárbaras? Orando, orando, orando sempre. Por isso que nós devemos orar e vigiar o tempo todo. Orar só à noite, não, ora sempre que você puder. Mantém seu pensamento sempre em alta. Busca sempre a ajuda do teu amigo espiritual, que todos nós temos. Nós precisamos estar sempre em contato com a espiritualidade. Não é que eu precise estar orando o tempo todo, mas eu preciso estar com o pensamento elevado, fazendo coisas construtivas, ouvindo coisas interessantes. Tudo aquilo que possa abaixar meu padrão vibratório, eu tenho que evitar, principalmente se eu tenho dificuldade em manter meu padrão. Se, por exemplo, eu vou ver um programa de guerra, de luta, de morte, muitas vezes um filme de terror que vai, digamos assim, me trazer um certo desconforto, isso vai abaixar meu padrão vibratório. Para eu elevá-lo de novo, dá um trabalhão. Então procura leituras saudáveis, companhias mais saudáveis, até que você crie, digamos assim, um certo hábito em pensamentos mais positivos e elevados. Tá? Enquanto isso, é melhor evitar programações, leituras, conversações que não sejam boas, construtivas, tá bom? Vamos lá, a humanidade está ficando mais espiritualizada? Sim, Amarildo, com certeza. Lembremos que a Terra está passando de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, onde aqui, na realidade, no planeta Terra, só vão permanecer espíritos jamais espiritualizados, que procuram vivenciar a lei de amor e de caridade. Espíritos distanciados desse objetivo serão exilados para outros planetas menos evoluídos que a Terra ou na mesma condição da Terra, mas não agora que ela vai subir, nessa condição, digamos assim, ainda de terra, de mundo de expiações e de provas, tá? Então, a humanidade vai ter que ficar mais espiritualizada se quiser permanecer no planeta Terra, tá? Obrigada, amo o livro espírita, muito obrigada pelo carinho, tá? Bom, vamos... As provas mesmo difíceis nos fazem evoluir, com certeza, desde que bem sofridas. Lembra, Soraya? Se eu passar pelas provas reclamando, me revoltando, me sentindo vitimada, eu não aprendi nada e nem cresci nada. Não é o passar pela prova que me faz evoluir, é o passar bem pela prova. Então, não é qualquer sofrer que me faz evoluir, é o bem sofrer, ok? Por que tem pessoas que não aceitam as provas terrenas? Porque existem pessoas que vêm num caráter de expiação e que realmente, quando chegam aqui, por desconhecimento do Evangelho, por desconhecimento das leis de Deus, por desconhecimento da imortalidade da alma, por serem extremamente, digamos assim, movidas pela vida material, presas à vida material, elas não conseguem ver o amanhã, elas não conseguem ver a vida após a morte do
corpo físico. Só veem o hoje, só veem o presente. Aí as dificuldades da Terra parecem uma eternidade, as pessoas vão achar que elas sofrem a vida inteira, quando na realidade o que é a vida na Terra perto da eternidade do Espírito? Não é nada. Então quem é muito materialista tem dificuldade de aceitar as provas e normalmente reclamam e se sentem injustiçados, tá bom? A Marildo, acho que parcelei em várias reencarnações porque sinto que está faltando muita coisa. É possível, muitos de nós estamos nessa condição, muitos de nós, tá? Meus amores, vamos continuar então o item 28 e 29, depois nós vamos para mais perguntas, tá? O item 28 diz o seguinte: um homem está agonizante. Temos 20 minutinhos para finalizar, então vamos aqui correr um pouquinho. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Aqui o item 28 está falando da eutanásia. E o que na realidade o Evangelho está nos dizendo? Primeiro, ele começa dizendo o seguinte: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Então ele diz, na realidade, só Deus pode dizer que chegou a hora daquela pessoa. Nós, muitas vezes, podemos, num caso de eutanásia, nos antecipar a isso, quando, na realidade, Deus tinha como objetivo ainda salvar a vida daquela pessoa. E que aquele período de sofrimento era necessário para o seu aprendizado, para a sua reflexão, para ponderações, para um crescimento e um depuramento espiritual. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Algumas pessoas perguntam, Evelyn, qual é a utilidade da vida vegetativa? Muitas, porque o corpo físico está limitado, mas não o espírito. O espírito continua lúcido e durante o processo de limitação do corpo físico, o espírito se desdobra. E nesse processo de desdobramento, ele continua lúcido, ele continua estudando, ele continua, digamos assim, se depurando, dissipando as cargas negativas que ele possa ter adquirido na sua existência, refletindo sobre a sua vida. De alguma forma, ele está se preparando para um desencarne. Se de fato ele precisar desencarnar depois de um tempo de vida vegetativa, sem retornar, digamos assim, a uma vida normal, ele vai estar se depurando, se preparando para retornar ao plano espiritual. De modo que se ele retornasse antes do tempo, como no caso da eutanásia, ele não estaria pronto para, digamos assim, bem viver no plano espiritual. E vou dizer uma coisa para vocês também, as pessoas que sofrem eutanásia, como elas desencarnam antes do tempo, elas ficam em sofrimento, o perispírito delas. Por quê? Porque elas ainda têm fluido vital, ainda não se extinguiu o fluido vital, que é o que mantém, que dá vida aos seres orgânicos. E até que se extinga por completo aquele fluido vital, a pessoa em espírito ainda fica presa ao corpo físico até o tempo que faltaria para aquela pessoa desencarnar. Claro que a espiritualidade amiga, ela é benéfica, ela é boa e ela ampara a pessoa para ela menos sofrer. Mas de qualquer forma, o sofrimento dela, no caso de eutanásia, é sempre pior do que se ela tivesse desencarnado no tempo e na hora certa. Tá? Então, a eutanásia, em momento algum, nós devemos fazer. Nós devemos lutar até o último minuto para fazer com que aquele coração tenha vida e resista até o último minuto, ok? Aquele processo, lembrando, é um processo de depuração. Inclusive, tem no livro Um Terço da Vida, que fala sobre o período que o espírito, que nós estamos dormindo, por isso um terço da vida, que nós dormimos um terço da vida, mostra o que os espíritos fazem no seu processo de desdobramento pelo sono. É um livro excelente. E lá mostra a história de uma senhora que tinha mal de Alzheimer já há muitas décadas, que ela realmente, para quem falava com ela no corpo físico, não parecia mais que ela tinha realmente no corpo físico não tinha mais condições, digamos assim, de se relacionar com a pessoa, mas durante o desdobramento ela estava completamente lúcida, ela ia para o Hospital Esperança, trabalhava lá, se melhorava, trabalhava no hospital a nível espiritual, ajudando, fazendo várias coisas. Durante esse período todo ela estava dissipando as energias negativas por conta da culpa, de vários problemas que ela teve, de modo que ela já estava, quando fosse desencarnar, pronta
para ser recebida no plano espiritual com clareza, lucidez e saúde mental e espiritual. Então, nós, em momento algum, devemos realmente nos utilizarmos da eutanásia para, de alguma forma, na nossa cabeça, né, no nosso pensar, aliviar a prova do outro. Lembrando que quem pensa assim esquece que a vida espiritual continua. Quem me garante que eu aliviando a vida dele aqui, aliviando os sofrimentos dele aqui, eu vou aliviar no plano espiritual? E se lá eu estiver piorando a situação dele? Então, precisamos deixar de pensar só na vida material e pensarmos na vida espiritual também, ok? Vamos ver aqui, olha, antigamente fazia o evangelho sozinho no quarto, hoje já faço com os meus filhos na mesa da sala, hoje eles já ficam ansiosos para chegar o dia de fazer. Já minha esposa ainda não participa, mas é um processo, já houve evolução, certo? Como saber quem é meu guia espiritual? Luciele, o guia espiritual, vamos lá, você pode durante as suas orações pedir para que ele se aproxime de você, para que ele possa intuir quem ele é, o nome dele, pergunte o nome dele, fique atenta, digamos assim, num processo de concentração, vendo, percebendo que nome, que imagem vem à sua mente. Com certeza ele vai estar intuindo um nome, uma imagem, para que você possa, digamos assim, senti-lo mais próximo a você, tá? E ele é uma pessoa mais evoluída que você, sempre será, o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, sempre é mais evoluído do que nós, e ele está conosco desde o nosso nascimento, tá? Então nos acompanha durante toda a nossa reencarnação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o guia espiritual, sobre o anjo da guarda, lá no canal, na playlist Perguntas e Respostas, tem um vídeo justamente falando sobre o anjo da guarda ou amigo espiritual. E lá a gente explica com bastante detalhe tudo aquilo que é relacionado ao amigo espiritual, ao guia, tá bom? A manualidade de arte em tecido. Evelyn, boa noite. Como a espiritualidade pode interferir neste momento de intransigências políticas? Ela tem interferido procurando positivamente nos auxiliar para que nós possamos diminuir esse instinto, essa vontade belicosa que está acompanhando a humanidade, de brigas, de discussões, de ódio. Tudo isso contamina ainda mais a psicosfera terrestre, que já é, digamos assim, enegrecida por conta das nossas imperfeições e dos nossos pensamentos, digamos assim, ainda equivocados. E nessa fase onde nós perdemos o equilíbrio, a serenidade, a paz, piora. Então eles estão tendo um trabalho redobrado, triplicado, para limpar a psicosfera terrestre, através de quê? De pensamentos salutares, através de orações. E é por isso que eles têm vindo até nós, pedindo preces, pedindo que nós não nos desequilibremos durante esse momento delicado do país. Ao contrário, nós precisamos estar bem para contribuir com o crescimento do planeta e não o inverso, tá? Então eles estão interferindo nesse sentido, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e a nossa vibração, tá bom? Obrigada, Bru, Dayana, obrigada, Bárbara. Você sempre muito clara e objetiva. Tenho evitado tudo isso também. Procuramos, né, evitar essas coisas negativas que não nos ajudam, não nos auxiliam. Aqui é Dark Lima. Estou passando por um momento muito difícil. Meu sobrinho está recebendo ameaças, não sei o que fazer. Ore, ore. Evangelho no Lar diariamente. O Evangelho no Lar tem um vídeo também na playlist Perguntas e Respostas falando do que é o Evangelho no Lar e como fazer. Normalmente ele é uma vez por semana, mas quando a situação está delicada, Dark, os problemas se avolumam, faça diariamente por ele, por você, pelo seu sobrinho, pela família, porque aí o amparo da espiritualidade é mais forte, o auxílio é maior para que essa situação possa ser resolvida da melhor maneira, tá? Então, o Evangelho no Lar diariamente seria a minha sugestão, tá bom? Aqui a Fátima pergunta, os animais também. Os animais também o que, Fátima? Agora vou precisar que você me dê, eu não entendi. Se eles também passam por dificuldades, não sei se é isso. Os animais passam porque faz parte do processo evolutivo. As dores auxiliam o ser humano, o ser vivo a crescer e evoluir. Então, os animais também vão passando por isso, porque o princípio espiritual que habita nos animais também precisa desse aprendizado. Então, não é que eles estejam ali sujeitos à lei de causa e efeito,
porque eles não têm inteligência. Mas o princípio espiritual que habita nos animais precisa passar pela dor para também obter certos aprendizados. Então, eles também passam por dificuldades. E se nós pudermos abrandar a dor deles também, claro, são nossos irmãos menores, ok? O desligamento fica muito lento, o espírito sofre com isso, sim, no caso da eutanásia, o desligamento é lento, o espírito sofre com isso. Por exemplo, se for aquelas injeções que adormecem, que morre, ele fica lento, ele quando desperta lá, ele não consegue despertar, o perispírito dele fica também adormecido por muito tempo, é um sofrimento muito maior realmente para o espírito. Então, o desligamento fica mais lento e o espírito sofre com isso, sim, tá bom? A responsabilidade vai também para a pessoa que concordou em aplicar a eutanásia? Com certeza, com certeza. Claro que tudo é avaliado pela justiça divina. Como o objetivo, de uma certa forma, era ajudar, isso é levado em consideração, mas reflete sempre uma postura materialista, de qualquer forma contrária. Então, de qualquer forma, vai responder sim um pouco pelas suas atitudes, tá? O Raimundo quer pedir orações para a irmã dele, tá? Raimundo, manda para mim no meu privado o nome da sua irmã direitinho para eu anotar, tá bom? Por favor. A Fátima diz que do animal, o meu foi André Luiz, vi o rosto e ouvi o nome em sonho. Sim, isso é muito possível, porque durante o sonho nós temos também a possibilidade de encontrar com entes queridos que já desencarnaram, certo? Então nós podemos ver, ouvir, conversar. E nem todo sonho é um encontro espiritual, tá bom? Existem os sonhos simples, existem os sonhos reflexivos e os espirituais é que são encontros, mas isso é possível sim, tá bom? Eu não sei se eu estou explicando exatamente a dúvida da Fátima, tá bom, minha querida? A Camila, existe um ciclo que precisamos passar de sofrimento para evoluirmos, um momento em que não acreditamos em nós mesmos. Sim, todos nós precisamos passar por esses ciclos e é aquilo que nós ouvimos e é verdade. Tudo passa. Nós não vamos sofrer a nossa existência inteira, porque Deus é misericordioso e sabe que nós não suportaríamos. Então, passamos por um momento de provas, depois vem um momento de calmaria, de resgate, de digamos assim, buscar e aurir novas forças para outras dificuldades, para outras provas. Então, nós devemos sempre acreditar em nós, lembrar que Deus não desiste de nenhum de nós, ele sempre disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, todos nós estamos nas condições que podemos, digamos assim, suportar. Nenhuma prova é além da nossa capacidade de superação, senão nós não viríamos com ela. Deus teria parcelado se nós não tivéssemos condições de suportar. Por isso que nós devemos buscar Deus. Tá, Fátima, a eutanásia dos animais, ok, já vou responder. Por isso que nós devemos buscar sempre o Evangelho e Jesus, porque ele vai nos fortalecer diante das provas. No caso, agora indo para Fátima, que eu entendi, a eutanásia dos animais. Fátima, no caso dos animais, também nós devemos evitar. Agora, veja o seguinte, tudo que nós pudermos fazer para, digamos assim, manter e lutar pela vida daquele animalzinho, nós devemos fazer. Mas se realmente ele já estiver num sofrimento muito grande, tudo aquilo que podia ter sido feito, não por desleixo da minha parte, ok? Mas tudo aquilo que podia ter sido feito, de fato foi feito, e ele realmente não tem mais condições e está em sofrimento muito grande, aí pode ser aplicada a eutanásia com o animal. Por quê? Nessa condição, porque ele não tem, digamos assim, nenhum resgate para... não tem nenhum resgate que se aplique aos animais, porque a eles não se aplica a lei de causa e efeito ainda. Mas, no caso da eutanásia dos animais, é só também depois de tudo que existir e realmente puder ser feito, for feito. Não ele está, digamos assim, de uma forma... está adoentado por conta de um desleixo meu, ou está numa situação que eu tenha dado causa, e aí eu utilizo da eutanásia para aliviar o sofrimento, isso aí não, eu vou responder pelas minhas atitudes porque eu dei causa. Mas, se está numa situação de dificuldade, de dor, de doença, tudo que eu, com o amor que eu tenho por aquele animal, fiz e não foi possível, aí pode sim, tá? Numa situação dessa é possível sim, tá bom?
Por que os nossos inimigos de outras encarnações nos afetam? Porque eles ainda não seguiram com a luz, ainda muitas vezes querem se vingar de nós, ainda estão magoados, com ódio no coração pelo mal que sofreram ou pela situação difícil que viveram conosco em vidas anteriores e não nos perdoaram. E aí, se nos encontram nessa vida, procuram nos prejudicar. Por isso que nós devemos cada vez mais fazer o bem, para que eles possam ver que assim como eu no passado era uma pessoa ruim e hoje sou uma pessoa melhor, me modifiquei e sou mais feliz, ele também pode buscar a luz, também pode procurar se modificar e assim crescer e evoluir, tá bom? Eu vou responder aqui o Bruno e nós vamos finalizar aqui e depois eu volto para as perguntas. O Bruno pergunta, o anjo da guarda se afasta frente ao erro reiterado? Ele não se afasta no sentido de que ele deixa de estar próximo a nós, mas ele respeita as nossas escolhas equivocadas. Mas é só eu buscá-lo em pensamento, em atitude, que ele já vai estar automaticamente ao meu lado. Lembremos que nós temos o livre-arbítrio e a espiritualidade amiga respeita o nosso livre-arbítrio, não se impõe sobre nós, não impõe a vontade deles sobre a nossa. Se eu escolho o caminho do erro, ele vai respeitar, vai ficar, digamos assim, me observando à distância e a partir do momento que eu buscá-lo novamente em preces e orações, ele vai estar ao meu lado, tá bom? Vamos finalizar aqui, eu já vou depois para as perguntas subsequentes. O item 29, nós temos só 5 minutinhos, então eu vou finalizar rapidamente aqui. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? É assim, estou desgostoso da vida, na realidade não quero mais viver, mas não vou me suicidar de forma direta. Vou procurar, por exemplo, uma batalha, alguma situação que me leve à morte. É um suicídio da mesma maneira, porque o que vale para Deus é a intenção. Se a intenção, na realidade, no caso de uma batalha, não é ajudar verdadeiramente o meu país, e sim procurar uma situação que me leve à morte, porque eu estou desgostoso da vida, é suicídio indireto da mesma forma. Então, o que vale para Deus é a intenção, ok? Então, a intenção premeditada anula qualquer mérito da ação. Então, eu não vou estar ajudando o meu país, eu vou estar me suicidando. Eu não posso ter essa intenção. No item 30, já estou finalizando aqui, fechando para vocês, tá? No item 30 diz o seguinte, um homem que se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo vai sucumbir, vai morrer, vai desencarnar, isso pode ser considerado um suicídio? Aí ele diz que não, porque aqui a intenção não é se matar, a intenção é salvar alguém, é de qualquer forma aplicar a caridade. Então nesse caso não é considerado um suicídio. Então ele diz, do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação em prol do próximo, embora a certeza de perecer. Mas aí ele ainda vai dizendo, quem pode me garantir que eu mesma naquela situação vou perecer? Deus, diante do meu ato de resignação, de amor, de caridade pelo próximo, pode me poupar, se eu não tiver que desencarnar naquele momento e naquela situação. Então, se a intenção não é de suicídio, é de amparo, não é considerado suicídio, ok? E por fim, no item 31, ele diz o seguinte, aquelas pessoas que aceitam os seus sofrimentos com resignação, submissão à vontade do Pai, podem de alguma forma tornar os seus sofrimentos, digamos assim, proveitosos, úteis para outras pessoas? E ele vai nos dizer que sim, que se o trabalho, a privação, o sacrifício que eu, de alguma forma, estou sofrendo, puder contribuir para o bem-estar material do próximo, eu já estou ajudando. E ainda, eu posso contribuir moralmente com o próximo, porque eu estou dando um exemplo de bem sofrer, de forma resignada, de forma paciente, de forma equilibrada. Então, isso é uma forma de eu auxiliar o próximo com o meu próprio sofrimento, tá bom? Meus amores, nossa live já tem aqui 1 minuto e meio para finalizar, tá? Então, eu só vou rapidamente ler mais umas 2 perguntinhas e nós vamos finalizar. Semana que vem tem mais estudo. A Caroline pergunta, os animais também ficam presos ao corpo caso apliquemos a eutanásia neles? Não. Nesse caso, a espiritualidade superior vai ampará-los, vai auxiliá-los, porque eles não precisam de resgate, lei de causa e efeito. Então, nesse caso, a espiritualidade os ampara, tá bom?
Aqui, desculpe a pergunta se for ofensiva. Tenho o costume de dormir perlado. Isto é errado? Pode me prejudicar? Não é bom. Por quê? O ideal é que você não faça isso porque você vai estar no processo de desdobramento. Então, num processo de desdobramento, você vai estar exatamente dessa mesma forma. A espiritualidade vai precisar utilizar, digamos assim, uma roupa, colocar para você uma roupa, para que você possa, nesse processo de desdobramento, ir estudar, fazer, enfim, várias atividades. Então, o ideal é que não, tá bom? Mas a espiritualidade dá um jeito, mas se nós pudermos contribuir, favorecer, é melhor. Meus amores, não tenho mais aqui tempo. A Marilda, infelizmente, não tenho mais tempo, só tenho 36 segundos. Nós vamos fazer uma prece para nós finalizarmos. Na próxima semana estamos juntos novamente, tá bom? Então vamos lá. Nesse momento, então, mestre querido, queremos te agradecer humildemente pela presença e pelo amparo durante o nosso estudo. Que tu possas continuar conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Beijo, meus queridos amigos. Deixa eu ver se ainda tinha algumas perguntas, meus amores. Não vai dar. Qualquer coisa me mandem no privado que eu respondo, tá bom? Beijos. Tchau.